Apocalipse capítulo 5, a palavra de Deus nos diz assim: no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Lá na frente nós veremos no versículo 9 que João diz o seguinte: e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Esse texto é um dos textos mais belos da Bíblia Sagrada, especialmente do livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que foi escrito pelo apóstolo João, exilado na ilha de Patmos. Foi lá que Deus trouxe a ele uma revelação grandiosa acerca das coisas que haviam acontecido, das que estavam acontecendo e das que viriam a acontecer. Esse texto mostra que somente o Cordeiro é digno. João estava diante de um rolo e ele percebeu que um anjo havia dito que não havia ninguém que pudesse abrir aquele livro, aquele rolo. Mas, de repente, surge a figura do Cordeiro, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro era digno de abrir o livro, abrir os 7 selos. E os 24 anciãos disseram o seguinte, no versículo 8, logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O versículo 9 deixa claro para nós que Cristo é digno de abrir os 7 selos, o livro dos 7 selos, porque ele morreu e com a sua morte ele venceu. Interessante pensar sobre isso nesse livro, O Incomparável Cristo, de John Stott, o pastor anglicano. Ele vai dizer que Cristo é o único digno de abrir o livro dos 7 selos, porque ele morreu e a sua morte aponta, tem pelo menos 4 razões que ela traz na história. Ele fala: a cruz ilumina a história porque fala da vitória. Nós temos que entender a cruz como um sinal de vitória e não um sinal de derrota. Cristo na cruz gritou: tetelestai, está consumado, ou seja, a vitória está ganha. Em segundo lugar, o John Stott vai dizer que a cruz ilumina a história porque fala de redenção. Existe uma narrativa, mas existe a metanarrativa. Existe uma micro-história, mas existe uma macro-história. Enquanto há os impérios dos homens surgindo, caindo e se levantando novamente, há também o reino de Deus. Em terceiro lugar, ele vai falar que a cruz ilumina a história porque fala de sofrimento. O sofrimento de Cristo aponta para o chamado do sofrimento dos cristãos. Não foi isso que Deus disse para Ananias, para Paulo? Vai, porque este é um vaso escolhido e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Em quarto lugar, ele vai dizer que a cruz ilumina a história porque fala da fraqueza. É na fraqueza de Cristo que nós vemos o seu poder. Isso é algo paradoxal, mas nós vemos que o rei humilhado é também o rei exaltado. Então, somente ele é digno de abrir o livro com os seus 7 selos. O que isso pode trazer para nós de forma prática?
Havia na história alguns missionários moravianos e certa feita eles descobriram que em um determinado lugar havia milhares de escravos africanos e eles queriam pregar para esses escravos africanos. Até que eles foram à terra desse senhor de escravos e perguntaram se eles poderiam pregar, mas ele de pronto recusou. Eles pensaram acerca daquela recusa e decidiram se vender como escravos, até que o Senhor aceitou. E quando eles estavam embarcando no barco, com o dinheiro que eles haviam recebido de terem se vendido para aquele Senhor, eles disseram o seguinte para os seus familiares, para os seus amigos que estavam ficando: digno é o Cordeiro de receber a honra, digno é o Cordeiro pelo seu sacrifício. Nós vemos que isso pode impactar a nossa vida. Se ele é digno, então nós devemos nos afastar do pecado. Se ele é digno, então nós devemos ser missionários. Se ele é digno, então nós devemos pregar aos perdidos. Se ele é digno, nós devemos manifestar o seu nome e a sua glória por onde quer que nós formos. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz, um grande abraço.